Ouvi dizer que a psicologia aqui pode ser pensada. Junta-te à neve, calcorreia esta estrada. Há tanto para perguntar. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio daquele que também é o teu podcast. No episódio do Ouvi Dizer de hoje, para além de mim e da Beatriz, não poderíamos deixar de contar com a presença do Dr. António Fonseca, que nos vem falar de um tema muito interessante, mas também muito pouco abordado. Estamos aqui para desmistificar assuntos e quebrar tabus, e neste sentido vamos falar sobre a sexualidade nos idosos. Professor António, antes de mais, um grande obrigada por ter aceito o nosso convite, para que os nossos e as nossas ouvintes o possam conhecer. Começávamos por lhe pedir que falasse um bocadinho sobre si, do seu percurso pela área da psicologia. Bom, olá, boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, consoante a hora que estiverem a ouvir este podcast. Eu sou psicólogo há mais tempo do que vocês têm de vida, ou penso que a maior parte de vocês não terá de vida ou tempo suficiente para chegar aos meus 32 anos de vida profissional. Fui aluno na Faculdade de Psicologia da Universidade do Porto, onde fiz o meu curso de Psicologia. Na altura ainda não havia mestrado, portanto era a licenciatura. E desde então tenho feito diversas tarefas e tenho dedicado a diversas áreas da psicologia. Nos últimos 20 anos, essencialmente às questões da idade adulta e do envelhecimento, quer como psicólogo, quer como professor de Psicologia e Desenvolvimento 2, Idade Adulta e Envelhecimento, e Gerontopsicologia na Faculdade de Educação e Psicologia da Universidade Católica. Se calhar começávamos com as nossas questões e para abrir aqui um bocadinho a discussão. Doutor António, partindo de uma ideia mais geral e falando um bocadinho do envelhecimento por si só, este acaba por estar envolto em ideias pré-concebidas e preconceituosas também, estereótipos, mitos, que acabam por não coincidir com a realidade. Tudo isto acaba por corresponder ao idadismo. E, na verdade, o processo de envelhecimento, a par daquelas que já são as mudanças geracionais da sociedade, sofreu também uma diferenciação e, como tal, é encarado como uma etapa do desenvolvimento do ciclo de vida e visto como uma altura de maior potencial de senescência relativamente à senilidade. Com isto, cada vez mais os idosos se tornam pessoas mais capazes. Envelhecer também já não é um processo atualmente igual ao de há 70 anos atrás, e, portanto, os recursos também sofreram modificações e existem diferentes redes de prestação de cuidados, por exemplo. No entanto, o que surge é a noção de envelhecimento patológico, que é muitas vezes generalizado e tido como uma etapa normal do ciclo de vida, deixando-se olhar muito para as potencialidades daquelas que são as pessoas e tornando-as um bocadinho como incapazes. Será que nos podia falar um bocadinho desta questão? Assim, a Adriana já foi respondendo na sua pergunta à questão, ou seja, na verdade, a visão que existe hoje ainda sobre as pessoas mais velhas é uma visão muito baseada em estereótipos, em representações, a maior parte delas claramente negativas, porque associamos o envelhecimento à patologia, à doença, à incapacidade, e quando fazemos esta associação, estamos de facto a esquecer-nos de duas ou três coisas fundamentais. Primeira, que a experiência do envelhecimento é muito diferenciada de pessoa para pessoa. Isto é, nós temos nesta fase da vida provavelmente o leque mais abrangente de experiências que é possível verificar, que é possível constatar. E, portanto, tanto encontramos pessoas com 70 anos que estão de facto doentes e que estão efetivamente com a sua vida muito limitada pela incapacidade, como encontramos pessoas com 70 anos que são presidentes da República, como é o caso do nosso Presidente da República, ou secretário-geral da ONU, como é o caso do atual secretário-geral da ONU, António Guterres. Portanto, nós encontramos pessoas, de facto, a viver experiências de vida e a viver este momento de ciclo de vida de forma muito diferenciada, mas a tendência é claramente para olhar sobretudo para o lado negativo da experiência. Isto tem muito a ver com o facto de, durante muitos anos, o olhar sobre os mais velhos ser sobretudo um olhar geriátrico,
ainda hoje esse risco existe. A psicologia chegou tarde ao estudo, à compreensão do processo de envelhecimento. Eu faço parte da primeira geração de psicólogos que fez doutoramento na área da psicologia do envelhecimento e, portanto, o meu doutoramento foi em 2004, não foi sequer há 20 anos, e sou das primeiras pessoas que em Portugal, de facto, enquanto psicólogo, se dedicou à análise, ao estudo desta questão do ponto de vista psicológico. Portanto, isso para verem como estamos ainda praticamente no princípio desta mudança de perspectiva, de uma visão muito centrada na patologia para uma visão mais centrada na normalidade, que é aquilo que eu acho que é importante e que é importante que os psicólogos tenham acerca desta fase da vida. No que diz respeito à sexualidade, talvez esta visão não difira muito do conceito de envelhecimento em si, uma vez que os tabus e também ideias negativas associadas à vida sexual dos idosos ainda persistem no contemporâneo. No entanto, não será a sexualidade um direito fundamental do ser humano ao longo de toda a sua vida? E por que é que existe tanta relutância em falar acerca da sexualidade na idade avançada? A relutância para falar sobre a sexualidade existe em qualquer idade, não é apenas na idade mais avançada. Habitualmente as pessoas não falam de sexualidade como falam, sei lá, do desemprego, ou dos filhos, ou do casamento. Não é assim um tema que as pessoas, enfim, tenham propriamente muita vontade para o abordar. Compreende-se à luz da nossa educação e da nossa tradição cultural e histórica e social. E isso é tanto assim que, de facto, chegamos a considerar que há uma idade para cada coisa e, portanto, se há uma idade para trabalhar, se há uma idade para ter filhos, também haverá uma idade para a atividade sexual a que os mais velhos estarão, digamos assim, afastados. Não podemos esquecer que a sexualidade está muito ligada à ideia de corpo, não é? E, portanto, se o olhar predominante sobre os mais velhos é um olhar de incapacidade, e essa incapacidade começa desde logo pelas funções corporais, evidentemente que a visão sobre a sexualidade dos mais velhos também sairá afetada. Mas acho que esta não é propriamente uma questão exclusiva das pessoas mais velhas, acho que é transversal a todo o ciclo de vida, muito embora nas pessoas mais velhas acabe se calhar por ter uma outra relevância, porque é isso, porque é uma característica do funcionamento humano que nós claramente dissociamos da experiência do envelhecimento pelos motivos que já expus anteriormente. Doutor António, e sabemos que a sexualidade pressupõe não só a atividade sexual, mas também uma série de outros aspectos, como o amor, o carinho, a presença, a sensualidade, a fantasia. Será que o envelhecer nos rouba isto tudo, enquanto seres humanos? Há coisas que o envelhecimento nos rouba, por exemplo, rouba-nos um aspecto vigoroso, rouba-nos beleza física, objetivamente, rouba-nos autoestima em muitos casos, rouba-nos uma imagem confiante em nós próprios. Ninguém gosta de ver o cabelo a ficar branco ou a desaparecer, ninguém gosta de ver papos a acumularem-se por tudo quanto é parte do corpo. Ninguém gosta de ver, de ver a sua imagem corporal, não é? Modificada como efetivamente o envelhecimento modifica, não é? Enfim, quando nós temos 70, 80 anos, ou até mesmo 60, pegamos uma foto de quando éramos novos, a primeira expressão que nos ocorre é tão diferentes que nós somos, não é? Como eu estou velho, como eu mudei, como eu engordei. Portanto, ninguém que tenha 60 ou 70 anos olha para uma fotografia de quando tem 20 ou 30 e diz, como eu estou melhor agora. Portanto, isso não acontece. E, portanto, de facto, essa visão, digamos assim, essa visão bonita, não é, de nós próprios, fisicamente, por vezes condiciona tudo o resto. Porque se eu não tenho confiança em mim próprio, se eu me sinto diminuído desde logo do ponto de vista da minha autoestima, e essa autoestima começa claramente pelo corpo, a função sexual, mesmo que não seja atividade sexual, mas mesmo que seja associada a essas dimensões de que a Adriana falou, vai-se ressentir necessariamente. Portanto, se eu não me sinto bonito, se eu não me sinto atraente, se eu não me sinto desejado, dificilmente vou conseguir, digamos, dar de mim uma imagem
que atraia os outros, que faça os outros desejarem-me. E, portanto, isso condiciona desde logo, digamos, uma visão mais romântica do sexo, poderíamos chamar assim, e, por sua vez, vai condicionar uma visão mais corporal, mais física da atividade sexual. Em termos de curiosidade, professor, serão as dimensões da sexualidade nos e nas jovens tão diferentes das dos idosos? São. Por exemplo, a urgência. Os mais jovens têm uma urgência de atividade sexual que os mais velhos já não têm. Isto é, os mais jovens têm claramente um sentido é isso, de urgência, de necessidade, de concretização, de passagem ao ato, que os mais velhos objetivamente não têm. E isso faz diferença, por exemplo, quando nós comparamos aquilo que podem ser as prioridades deste ponto de vista entre mais jovens e mais velhos. E um problema que os mais velhos têm, quando falo aqui mais velhos, não estou a falar necessariamente em pessoas com 70 ou 80 anos, podemos também englobar aqui claramente as pessoas a partir da meia-idade, portanto, a partir dos seus 50 anos, que é acharmos que o padrão de funcionamento sexual normal é o padrão da juventude. E quando nós olhamos para o padrão de funcionamento sexual normal como o da juventude, então aí claramente as pessoas com mais de 50 ficam objetivamente prejudicadas, e porque já não têm esse padrão de funcionamento, desde logo porque, do ponto de vista físico, o seu desempenho não consegue ser tão vigoroso, mas também, por outro lado, porque a importância que alguém com 60, 70 anos ou mesmo 50 anos tem ou dá ou atribui à atividade sexual é necessariamente diferente daquele que se dá quando se tem 20 ou 30 anos. E, portanto, o que é que importa verdadeiramente na atividade sexual aos 20 ou aos 70 pode ser diferente, ou é diferente, e sendo diferente, faz com que nós não possamos comparar aquilo que é a vida sexual dos mais velhos com a vida sexual dos mais jovens. Doutor António, a pandemia foi e está a ser vivida por todos. No entanto, há a possibilidade da mesma ter um maior impacto nos idosos, sobretudo ao nível emocional. Com maior isolamento, por exemplo, devido às regras sanitárias, também ao próprio medo do contágio, não é? Do que se sabe, ou é possível até prever, terá esta também tido um impacto na vida sexual dos idosos? Não, eu acho que não faz muito sentido nós estarmos assim a isolar a vida sexual dos idosos da vida social dos idosos, não é? E, portanto, eu diria que a ter algum impacto, enfim, como imagina, não há estudos sobre isso e dificilmente haverá estudos sobre isso, ou pelo menos dificilmente haverá dados fiáveis sobre isso, não é? Como já disse anteriormente, as pessoas falam muito pouco sobre as suas experiências. Aliás, um documentário que eu sugiro para complemento desta entrevista e que vocês certamente terão a oportunidade de colocar junto a este podcast para ficar consulta. É um documentário livre, portanto ele está perfeitamente disponível na internet, é um documentário holandês com legendas em inglês e que consiste precisamente na procura de documentários e de próprias experiências que as pessoas mais velhas fazem e têm neste domínio, quer pessoas heterossexuais, quer pessoas homossexuais. E esta dificuldade de levar as pessoas a falar sobre este tópico, eu diria, faz com que seja impossível responder à sua pergunta de forma objetiva, porque nós isso provavelmente nunca saberemos. Agora, o que é que sabemos? Sabemos que houve inibição a nível de contactos sociais, sabemos que houve grande restrição a nível de contactos sociais, sabemos que as pessoas ganharam medo de estar umas com as outras e, portanto, eu admito que isso também se possa ter refletido a nível da atividade sexual. Enfim, isto naturalmente falando das pessoas que estão e que residem na comunidade, porque relativamente aos idosos que residem em lares ou em estruturas residenciais para pessoas idosas, para dizer corretamente, então isso é todo um outro cenário e, portanto, não há nada diferente. Antes, essa atividade sexual a existir era escondida e, portanto, não creio que a pandemia tenha alterado rigorosamente nada. Professor António, que papel é que pode desempenhar um psicólogo ou uma psicóloga na desmistificação da sexualidade na terceira idade? Pode desempenhar o papel que pode desempenhar a nível da desmistificação da sexualidade noutras idades, não é? Isto é, eu acho que é muito perigoso nós olharmos para
a idade mais velha e para o papel que o psicólogo pode ter junto das pessoas mais velhas e acharmos que ele tem que ser muito diferente do papel, nomeadamente junto das pessoas adultas. Uma pessoa mais velha é uma pessoa adulta. E também há muitas pessoas adultas que têm efetivamente dificuldades na consciência de si mesmos enquanto seres sexuados e depois na concretização dessa consciência naquilo que é uma atividade sexual saudável, chamemos-lhe assim. E, portanto, o papel que um psicólogo pode ter é justamente facilitar a expressão, por exemplo. É permitir que as pessoas falem sobre os seus medos, sobre os seus receios, sobre aquilo que fazem, sobre aquilo que gostariam de fazer, precisamente sobre aquilo que dizia há pouco a Adriana, sobre o amor, sobre a ternura, sobre a fantasia, e falem sem o medo de ser julgadas. E a partir do momento em que as pessoas sejam capazes de falar sobre isto, e sejam capazes de ter alguém que as ouve sobre isto, e terem capazes de ter alguém pela frente que, compreendendo todos esses receios e desmistificando todos esses mitos, ajuda a olhar-se a si próprio como um ser sexuado, esse é um papel que provavelmente mais ninguém consegue ter, a não ser precisamente o psicólogo. Mas essa é a essência do trabalho do psicólogo, que é ajudar a pessoa a tomar consciência de si mesmo em todas as suas dimensões, independentemente da idade que ela tem. E a dimensão sexual é uma dimensão presente ao longo da vida, desde a infância, como Freud e a psicanálise nos ensinaram, até, enfim, eu diria até quando nós perdemos a consciência de nós próprios. Alguns perdem-na só com a morte, outros, infelizmente, perdem-na mais cedo, nomeadamente nos casos de demência. E que estratégias é que pode o ser humano adotar para preservar e promover a sua sexualidade de forma saudável e poder explorá-la numa idade mais avançada? O ser humano é um conceito muito vago, não é? Portanto, o ser humano, para mim, são homens, são mulheres, são homens mais jovens, são mulheres mais velhas, portanto, o ser humano é muito vago. E aqui, enquanto psicólogo, importa-me sobretudo a experiência individual. E é muito diferente, por exemplo, a experiência individual de um homem idoso que teve uma prostectomia e que, portanto, que ficou impotente, da experiência de uma mulher idosa que vive num lar de idosos e que não tem companheiro e que foi educada para, digamos, na sua viuvez, no fundo, ter uma vida recatada, sem desejo, praticamente, sob esse ponto de vista, praticamente não, portanto, sem direito ao desejo desse ponto de vista. Importa uma experiência, digamos, de um casal que esteja casado há 50 ou há 60 anos, importa uma experiência de alguém que, por exemplo, se divorciou recentemente e que com 60 ou mais anos começa agora a experimentar, se calhar, uma vida nova com alguém que sendo algo de completamente novo, pode também trazer sensações novas também sob esse ponto de vista. Portanto, a mim, enquanto psicólogo, e este conselho que eu dou, digamos, a todos os psicólogos jovens que eventualmente, ou candidatos a psicólogos, que eventualmente possam ouvir este podcast, a mim, enquanto psicólogo, e a nós, enquanto psicólogos, a experiência do ser humano é uma coisa que nos interessa muito pouco. Interessa-nos a experiência de cada homem e de cada mulher em concreto. E aqui mesmo a chegar ao fim, gostaria de reforçar alguma das ideias já discutidas, deixar até alguma mensagem a quem nos possa estar a ouvir. Eu penso que a principal ideia que eu poderia deixar, atendendo à população que eventualmente possa ouvir este podcast, é que não é fácil quando se tem a vossa idade, portanto, quando somos jovens em início de carreira, quando temos 20 ou 30 anos, não é fácil nós muitas vezes conseguirmos empatizar, ter empatia com pessoas com 60, 70 ou 80 que têm uma experiência muito diferente da nossa. E é preciso sempre muito fazer este esforço, que é a de não avaliarmos a experiência dos outros, nomeadamente deste ponto de vista, do ponto de vista da atividade sexual ou da sexualidade, à luz da nossa experiência. Não tem nada a ver aquilo que é a experiência da sexualidade de um homem ou de uma mulher com 70 anos, enfim, ou 60, ou mesmo 50, com a experiência de um homem ou de uma mulher com 20 ou 30 anos. E esta necessidade de sermos empáticos com as pessoas mais velhas exige um grande esforço e para mim é uma função essencial no trabalho de ser psicólogo. Professor António, é chegado então o momento da nossa rúbrica.
Como já sabem, esta consiste na partilha de um livro, de um filme ou outro recurso cultural ou artístico que parte do orador ou oradora convidados acerca da temática que estivemos a conversar. Posto isto, professor, que sugestão é que nos trouxe para além desse documentário que já tinha referido anteriormente? Eu sugiro um livro e um documentário. Sugiro um livro chamado A Vida em Sordina. É um livro de um autor chamado David Lodge, um autor inglês. É um livro muito interessante porque conta-nos a história de alguém mais velho, que se reformou recentemente, que está a ficar surdo. E que não só está a ficar surdo, como vê as suas capacidades físicas a diminuírem. E é um livro onde é um livro muito divertido, que se lê muitíssimo bem. Digamos, é o que poderíamos chamar um romance psicológico. E é um livro onde este professor, este ex-professor, este Desmond Bates, é assim o nome do protagonista, vai lidando precisamente com esta perda de capacidade física em várias dimensões da sua vida, nomeadamente na vida social e mesmo também na vida sexual. O documentário, portanto, como disse já agora há pouco, o documentário é um documentário holandês, chamado 69, Love, Sex, Senior, e é, portanto, um documentário sobre a intimidade em pessoas mais velhas. É um documentário que parte de entrevistas feitas a pessoas mais velhas, portanto, e que procura, de facto, chamar a atenção para a enorme variedade de experiências que há a este nível, e que nos desafia, se calhar, a fazer justamente aquele esforço que eu dizia agora há pouco, que é tentarmos ser empáticos com experiências de vida que são muito diferentes das nossas, desde logo pela idade em que elas acontecem. Então nós, resta-nos agradecer mais uma vez a sua presença, as suas partilhas, a sua disponibilidade, inclusive. Obrigada. E em nome da ANEP e para ti que nos ouves, esperamos que também tenhas gostado deste episódio, que te mantenhas connosco ao longo dos próximos tempos e que nos acompanhes pelas nossas redes sociais, Instagram, Facebook e LinkedIn, para que não percas as mais recentes novidades. Obrigada e até à próxima.